Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Nosso tema da noite de hoje está no Livro dos Espíritos, questões 913 e seguintes, que trata a respeito do egoísmo. Nessa questão 913, Allan Kardec perguntou aos espíritos qual era o maior entrave à evolução do ser humano, qual é o maior defeito, a maior imperfeição que nós temos que corrigir. Ao que os espíritos responderam que é o egoísmo. O egoísmo, ele existe como demonstração da nossa natureza mais imperfeita, como demonstração do nosso atraso espiritual e como uma necessidade que todos temos de superar as nossas dificuldades a fim de desenvolver dentro de nós esse sentimento de desprendimento e de libertação das coisas materiais e identificação cada vez maior com o nosso lado espiritual. Quando os espíritos dizem a Kardec que a maior imperfeição que o ser humano possui e o maior obstáculo que ele tem para ser superado é o egoísmo, está dizendo, em outras palavras, que a maior luta que nós devemos travar é a luta que travamos conosco mesmo. Podemos lutar com as outras pessoas, podemos até derrubar outras pessoas, mas nenhum de nós atingirá a sua felicidade, atingirá a sua evolução, atingirá esse grau de depuração a que todos nós almejamos, se não trabalhar esse lado interior, essa luta íntima na qual é que, dentre muitos desafios, está o desafio de superação da problemática do egoísmo. E o egoísmo é essa problemática mais grave do comportamento humano, não apenas por ele em si, mas também porque ele é a raiz de todas as demais imperfeições que trazemos conosco, porque todas as demais dificuldades, o ciúme, a inveja, a vaidade, a corrupção, a violência, todas as demais problemáticas que venhamos a elencar, que o ser humano possui, que a nossa sociedade atravessa, tem na sua gênese, na sua raiz, o egoísmo. Dele, então, deriva todas as demais imperfeições que o ser humano possui. E o dia que for eliminado da terra, e esse dia chegará, o egoísmo, então prevalecerá o bem, e nada do que nós vemos hoje, a nível de imoralidade, será contemplado quando esse dia chegar. Kardec, então, para poder aprofundar ainda mais a colocação dos espíritos, quando eles falaram dessa questão do egoísmo como principal entrave ao progresso humano e principal desafio de superação do ser humano, Kardec, então, com seu espírito lógico e indagador, ele volta à tona na mesma temática, com outras conotações da pergunta, para poder, então, desmembrar ainda mais. E na 914, que é a pergunta que vem logo a seguir, ele indaga aos espíritos se o egoísmo é algo que está presente na própria sociedade, é algo que, de certa forma, faz parte da sociedade, e se não seria natural o ser humano possuir algum tipo de egoísmo. Ao que os espíritos disseram que o egoísmo verdadeiramente está, de alguma forma, alicerçado na sociedade, mas o que não quer dizer que ele seja bom. Ele está alicerçado na sociedade porque as pessoas são egoístas, pelo menos, se não todas, porque há muitas exceções, mas pelo menos boa parte está alicerçada com esse princípio, e então a sociedade tem esse caráter, porque as pessoas que nela se encontram possuem também esse viés de comportamento. A sociedade nada mais é do que o conjunto dos indivíduos que nela habita. A partir do momento em que esses indivíduos mudarem de postura, a sociedade, então, adquire um novo teor. Então, Kardec torna a aprofundar ainda mais o questionamento, e na questão seguinte, ou melhor, duas questões depois, na 917, ele então diz aos espíritos se o egoísmo é a raiz de todos os males, se o egoísmo é a razão de todas as dificuldades que há na Terra, se ela está enraizada na sociedade, se é um dever nosso superá-lo. Para superar as demais imperfeições, é imprescindível trabalharmos a questão do egoísmo, porque trabalhando ele, estamos trabalhando as demais. Se esse é um grande desafio, qual então o meio mais eficaz que temos de superar o egoísmo, de eliminá-lo do nosso comportamento e de corrigi-lo? E os espíritos, então, em uma longa pergunta, mas que resumidamente eles afirmam que a identificação com as coisas espirituais, daí a importância da doutrina espírita, e a vivência da caridade,
que nos leva ao desprendimento, são as duas principais ferramentas que possuímos para poder superar essa realidade egoísta, egóica que ainda existe na nossa sociedade. Então, a identificação com a nossa realidade espiritual, porque o egoísmo está atrelado à matéria. Como seres espirituais que somos, mas mergulhados no corpo físico pela lei da reencarnação, o egoísmo então se caracteriza por conta dessa nossa realidade ainda material. Embora sejamos seres espirituais por origem, mas a matéria ainda nos exerce uma grande influência. Essa realidade material é que acaba nos estimulando ao egoísmo. Então, o primeiro passo, a identificação com a realidade espiritual. Conforme cada vez mais o ser humano se identificar com a sua condição de espírito imortal, ele passa a se desligar naturalmente da sua realidade material. Ele não vai mais dar tanto valor às quinquilharias da terra, a essas picuinhas do dia a dia, à posse, ao desejo de ter cada vez mais. Ele se preocupará em ser cada vez mais, ao invés de ter cada vez mais. Preocupar-nos-emos em ser pessoas melhores, pessoas mais amadurecidas, pessoas mais identificadas com grandes ideais, ao invés de nos preocuparmos em adquirir coisas materiais que rapidamente perdem o seu valor. Então, o primeiro passo, a identificação com a nossa realidade espiritual, uma identificação verdadeira, porque em verdade saber que somos espíritos imortais, todas as pessoas o sabem, independente de qual seja a religião, todos nós sabemos que temos uma alma e que somos espíritos imortais e que após a morte a vida prosseguirá. Todos o sabemos, cada religião, de acordo com a sua filosofia, traz uma interpretação diferenciada pelos seus cânones religiosos, mas o princípio de que há vida após a morte e de que reside uma alma em cada um de nós, esse princípio está presente em todos. Então todos têm essa ideia. No entanto, essa identificação com o nosso lado espiritual passa além do que a consciência do princípio pura e simplesmente. Porque saber que somos seres espirituais é muito simples e já o sabemos, mas essa identificação passa necessariamente pela vivência desse mesmo princípio. De nada adianta eu saber que eu sou um ser espiritual, imortal, se o meu comportamento é um comportamento materialista. Eu ajo como se eu não soubesse. Mais ou menos é como a pessoa que sabe da importância do bem, mas age fazendo o mal. De nada adianta saber se ela não se conscientiza da realidade da vivência. Então, nos identificarmos verdadeiramente e nos comportarmos como seres espirituais que somos. No momento em que tivermos essa consciência real e introduzir no comportamento, passaremos então a viver na terra sem ser da terra. Ou, nas palavras de Jesus, a viver no mundo sem ser do mundo. E estarmos então caminhando pelo planeta abraços com as coisas materiais, que afinal de contas necessitamos, mas sem o apego, sem essa prisão que a realidade material nos traz, com o desprendimento, a simplicidade e a humildade que deve caracterizar os verdadeiros cristãos. Essa identificação, portanto, com a nossa realidade espiritual é o primeiro grande passo para a superação do egoísmo. A segunda, que é um complemento da primeira, para superarmos essa realidade, é a prática da caridade. Os espíritos dizem a Kardec que a caridade é um remédio tão sábio que ele cura todo tipo de mal que nós estejamos vivenciando, males no sentido moral, no sentido da nossa emoção, do nosso comportamento, os nossos males físicos, emocionais, o lado físico naturalmente que precisa dos tratamentos médicos que a ciência tem para oferecer, mas os nossos problemas emocionais, os nossos conflitos, eles são sanados, se não totalmente, pelo menos em grande parte, por essa ferramenta que é a principal no nosso processo de evolução, que é a prática da caridade. É algo tão belo e tão sublime que Jesus já havia dito, quando Jesus enunciou o nosso Mestre e Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele estava exatamente nos induzindo à vivência da caridade, porque o amor ao próximo é a prática da caridade. A caridade nada mais é do que a materialização do amor, a concretização desse amor preconizado por Jesus. Vivenciar
praticar esse amor do Cristo é ser caridoso para com o nosso próximo. E a caridade é tão sublime, tão perfeita, que quanto mais nós praticamos, mais felizes nós somos. A caridade é um benefício, é uma prática que faz bem para quem o recebe, mas também para quem a propicia, também para quem a dá. Muitas coisas existem na vida que só fazem bem para quem está recebendo. A caridade é tão sublime que faz bem para quem recebe e faz bem para aquele que oferece. E da mesma forma, quanto mais nós damos, mais nós nos enriquecemos dela. As coisas materiais, quanto mais nós distribuímos, mais vamos ficando sem. A essa realidade espiritual, quanto mais nós distribuímos, mais nós nos enriquecemos dela. Mais caridosos nós somos, quanto mais caridade fazemos. A caridade verdadeira, aquela que parte do coração, tanto das coisas materiais como das coisas morais, mas que parta verdadeiramente do coração, no desejo sincero de ajudar, de erguer do nosso próximo. Esse exercício da caridade é uma das principais ferramentas para a superação do egoísmo. Até porque, quando a caridade estiver bem presente no comportamento humano, serão eliminados todos os males que hoje habitam a terra. Quando nós contemplamos os problemas que passamos, tanto individualmente, quando olhamos as famílias, os problemas de ciúme, de violência, de adultério e outros mais, até mesmo para os problemas coletivos entre as nações, quando observamos a corrupção, a mentira, os interesses pessoais, em tudo isso tem a sua raiz no egoísmo. Corrigindo, nós então matamos a mãe de todas as problemáticas humanas, e ao fazer isso, então, abrimos espaço para a construção de uma nova sociedade. É uma luta longa, mas que está sendo travada gradualmente, na qual o bem prevalecerá, e então o egoísmo baterá em retirada para que possamos ter um mundo de paz. É necessário, então, que venhamos amadurecer esses princípios em nós, princípios esses que nos foram legados por todos aqueles que foram os grandes porta-vozes de Deus na terra, os grandes missionários de todos os tempos, a começar por nosso Senhor Jesus Cristo, e de lá para cá, por todos aqueles que vieram ao mundo e se tornaram esses exemplos de heróis da cristandade, esses heróis da prática do bem, que fizeram de suas vidas um exemplo sublime de como superar o egoísmo através do exercício da caridade. Um dos maiores exemplos que nós tivemos, em todos os tempos nós os temos, tanto em pessoas conhecidas como anônimas. Em todos os tempos nós temos pessoas, todos conhecemos ao nosso redor, pessoas que são verdadeiramente bondosas, que são desprendidas, que são simples, que são humildes, que são caridosas, que não têm esse egoísmo tão enraizado ainda no seu comportamento, mas infelizmente ainda conhecemos muitos que têm essa realidade muito intrínseca e muito característica do seu comportamento. Um dos exemplos mais sublimes que nós vimos na terra, tanto de egoísmo como de desprendimento e caridade, foi na época que Jesus esteve entre nós, quando nós assistimos há 2000 anos à perseguição ao cristianismo, e os cristãos que eram condenados à morte, que eram levados à matança, na época das grandes perseguições, o famoso palco que era o Coliseu Romano, e também outros locais, onde cristãos eram levados para ser presos, para ser torturados, devorados por leões e mortos. Nós vimos ali o exemplo mais sublime de caridade que um ser humano pode dar, na entrega da própria vida que os cristãos fizeram em prol do ideal de Jesus. Eles preferiram morrer pela causa, ao invés de viver longe da causa que abraçavam. Eles preferiam dar a sua vida pelo ideal que abraçavam. Era um desprendimento completo, e esse desprendimento completo colocou um exemplo eterno e sublime na história da cristandade, e não apenas na história da cristandade, mas na história da humanidade de uma forma geral, demonstrando que o ser humano, quando tem grandes ideais, ele é capaz de dar a vida pelos seus ideais, assim como uma mãe é capaz
capaz de dar a vida pelo seu filho. Um idealista é capaz de dar a vida pelo seu ideal, anulando-se a si mesmo para que o ideal possa prevalecer. Foi então um dos períodos mais sublimes da humanidade, da nossa história, no que refere-se a esse desprendimento e a vivência dessa caridade, ao mesmo tempo que eles, durante toda a sua vida, eram extremamente generosos, porque a caridade está presente em tudo e em todos, mas ao mesmo tempo que nós vimos esses exemplos sublimes desses heróis cristãos do passado, vimos também o maior exemplo de egoísmo, talvez, ou um dos maiores que a nossa história já viu, quando aqueles que organizavam esses eventos levavam os cristãos para morrer. Os imperadores da Roma Antiga, os chefes de Estado daquele período, que prendiam os cristãos, que eram punidos pelo crime de serem cristãos. Esse era o crime que eles cometiam. Eram presos, eram condenados aqueles que organizavam, que reuniam as pessoas para aquele tipo de comportamento, para as plateias que lotavam o Coliseu. O Coliseu era como um estádio, como hoje nós vemos os estádios que lotam para assistir jogos esportivos. Naquela época era o Coliseu, uma estrutura obviamente muito mais precária do que hoje, mas a nível de conceito era exatamente a mesma coisa. Dizem alguns estudiosos que o Coliseu romano, aonde além da matança dos cristãos também havia a luta dos gladiadores, dizem muitos estudiosos que o Coliseu tinha capacidade para albergar cerca de 50 mil pessoas e que muitos desses eventos da morte dos cristãos e da luta de gladiadores ficava superlotado, das pessoas vibrando com aquele ato ignóbil que era condenar pessoas pobres e inocentes à morte simplesmente por terem um grande ideal. Então era um exemplo sublime de caridade daqueles que morriam e um exemplo grande de egoísmo daqueles que viviam, tanto dos que compareciam para assistir, porque de alguma forma estavam colaborando, como principalmente daqueles que organizavam, que prendiam, que incentivavam e que faziam com que o apelo à violência, ao preconceito, à busca pela prevalência do poder material, tentando demonstrar poder através da violência, através, infelizmente, da exploração dos mais fracos, porque eles não tinham como se defender, caracterizou aquele período, infelizmente, de tanto egoísmo para aqueles que estavam no poder, mas contrabalançado pela caridade extrema daqueles que buscavam e morriam pelo ideal de Jesus. A humanidade, então, possui exemplos em todos os pontos de vista, mas o bem sempre prevalece. Naquela época foi o auge, e fico muitas vezes me colocando a imaginar como deve ter sido aquele período brilhante, por um lado, e triste de outro lado. E um dos casos mais famosos que se tem notícia foi quando a esposa do senador Públio Lentulus, para vermos a simplicidade que os cristãos possuíam. Havia um senador naquele período chamado Públio Lentulus e a sua esposa chamada Lívia, que era cristã, sua esposa. E Públio era um senador arrogante, presunçoso e que havia tomado contato com Jesus, mas não havia se curvado aos ideais do cristianismo. E sua esposa Lívia era cristã, frequentava as reuniões cristãs, e seu esposo Públio perseguia. O preconceito, a perseguição, as calúnias, não aceitava que sua esposa tivesse a sua religião. Uma certa falta de respeito que infelizmente ainda existe, em que pessoas não aceitam e não respeitam a opinião de outras. Ela, então, Lívia, mesmo com essa discordância do marido, mantinha a sua frequência às reuniões cristãs. Públio, então, cada vez mais, obviamente, crescendo a sua raiva pelo cristianismo, até que os anos vão se passando, ele então expulsa sua esposa de casa, e então completamente transtornado, mas sua esposa fiel, amava o marido, mas não poderia deixar de seguir Jesus, simplesmente por implicâncias familiares. Ela estava a favor dos dois. Ninguém tem que abandonar sua família para seguir a religião, mas também não precisa abandonar a religião para ficar com a família. Essas duas instituições são as principais da humanidade. No momento em que as famílias e as religiões estiverem bem estruturadas, todos os problemas acabam. Lívia então saiu de casa devido a esse ato lamentável, mas que perdurou anos e anos essa perseguição, esses atos de violência moral que o marido praticava, até que ela então foi viver
juntamente com as suas amigas cristãs, até que houve certa vez uma perseguição e vários cristãos foram presos, e dentre aqueles que foram presos estava Lívia. Lívia foi presa e foi encaminhada ao Coliseu. No momento em que ela saiu de casa e foi então com as outras trabalhar, estudar e vivenciar o cristianismo com as suas irmãs, ela havia levado alguns pertences pessoais, a fim de que não passasse necessidades, e também para poder ajudar as suas irmãs. E dentre esses pertences estavam muitas roupas. Muitas pessoas então a diferenciavam dos outros cristãos normais devido às roupas que ela usava. Afinal de contas, como esposa de senador que era, tinha uma condição financeira melhor do que as suas irmãs em humanidade. E então, quando houve essa captura dos cristãos e foram levados ao Coliseu, quando estava perto deles serem encaminhados para dentro do pátio a fim de serem devorados pelos leões, estavam todos eles ali. Lívia então com a sua roupa, que a diferenciava das suas irmãs, sem que ela o quisesse, mas era a roupa que ela possuía, eram roupas mais novas, como esposa de senador. Ela então, naquele momento em que estavam perto de entregar a sua vida a Deus, quem entrava no Coliseu dificilmente saía dali com vida. Os leões eram mantidos com fome, muitas vezes durante uma semana, para que eles pudessem devorar os cristãos com mais avidez e com mais veracidade. E então, ela olhou para as suas irmãs, e naquele momento em que aguardavam em oração, preocupadas, mas ao mesmo tempo felizes, iriam morrer, mas morrer por um grande ideal. E então elas conversavam, e Lívia então pediu para as suas irmãs, para uma delas em especial, e disse: vocês sempre foram muito simples, eu não tive a honra de ser humilde como vocês, sempre pertenci à alta corte, embora isso nunca me satisfizesse, sempre permaneci como sendo uma pessoa que estava pela alta classe da sociedade. Então eu gostaria de, pelo menos na hora da morte, ser uma pessoa simples como vocês. E então disse: você se importaria de trocar de roupa comigo? Eu morrerei com a sua roupa simples, de camponesa humilde, e você então morrerá com a roupa de esposa de senador, como uma mulher da sociedade. Para vocês talvez não faça diferença, mas para mim fará grandemente. Suas irmãs naturalmente cederam, o que importava um pedaço de roupa, mas era apenas um desejo que Lívia, no seu augusto coração, possuía. Então trocaram de roupa ela e suas irmãs, e ela colocou a roupa então de plebeia, de uma pessoa simples do povo. Naquele mesmo momento, na alta corte em Roma, surgiu o boato de que uma das pessoas, das mulheres que foram presas como cristãs para serem mortas, para serem condenadas, era a esposa de um grande político de Roma. E então isso tomou uma certa preocupação daqueles que estavam responsáveis pelo evento. Afinal de contas, a esposa de um senador ser condenada à morte, mesmo que ela fosse cristã, era um motivo de preocupação. Poderiam ter problemas. O velho hábito do ser humano de colocar os interesses materiais acima dos interesses morais. Pelo fato de descobrirem que era esposa do senador, denotaram então maior respeito, como se isso fosse motivo para se respeitar alguém e não o lado humano que merecesse respeito. Mas então surgiu essa preocupação, e rapidamente responsáveis pelo evento se reuniram, conversaram, e partiu a ordem de um deles, e disse para o seu soldado: vá até o local onde os cristãos estão reunidos, veja quem é a esposa do senador e liberte. Não condenemos ela à morte, para que não tenhamos problemas mais tarde. O rapaz olhou para ele e disse: mas senhor, como que eu conseguirei saber quem é a tal esposa do senador? Afinal de contas, eu não conheço nenhum deles, são pessoas do povo, como vou saber quem é a esposa do senador? E ele disse: reconheça pela roupa, aquela que estiver mais bem vestida é a esposa do senador. A esposa de um senador nunca caminharia, nunca andaria como uma pessoa pobre do povo. Ele então saiu com essa ordem, e ao chegar no lugar onde os cristãos se encontravam, procurou a pessoa que estava mais bem vestida, e então liberou para que essa pessoa fosse embora. Mas a que estava mais bem vestida não era mais a esposa do senador, porque ela havia trocado de roupa antes com uma das suas irmãs. Ele libertou sem saber uma mulher do povo, e deixou presa então a esposa do senador, que foi então
caminhada à morte e ali entregou a sua alma a Deus. É uma história longa, mas que mais tarde o senador Públio converte-se ao cristianismo e vai perceber, depois de muitos anos, a loucura que fez, deixando com que sua esposa, que tinha um coração tão nobre, vivenciasse momentos de tanto sofrimento e de tanta dor, demonstrando como que o egoísmo humano propicia esse tipo de descalabro a nível moral. O exemplo sublime da caridade, presente nos cristãos e especialmente em Lívia, contrastava com o egoísmo exacerbado de Públio, seu esposo, e dos demais políticos da época que promoviam aquele tipo de espetáculo. Então, como que o ser humano, na sua complexidade, consegue caminhar dos extremos de altos atos de heroísmo para grandes exemplos de egoísmo, para altos exemplos de caridade, de generosidade, para outros, infelizmente, lamentáveis exemplos de orgulho, de violência, de coisas tão vis. A Terra é um mundo de expiações e provas, mas que está caminhando para um mundo regenerado, para ser um mundo de paz. É necessário então que essa paz cada vez mais se construa dentro de nós e sejamos aqueles não apenas que transformemos em nós, mas acima de tudo que além dessa transformação pessoal, trabalhemos para que o mundo à nossa volta seja melhor e aí sim estaremos exercendo o nosso papel como cristãos verdadeiros, nesse espírito de união, nesse espírito de humanidade que nós devemos ter, para que Jesus verdadeiramente prevaleça, para que não nos separemos, estejamos cada vez mais unidos. Os espíritos querem tanto que a humanidade se una, e as pessoas se separam, tudo em nossa vida separa, a política separa as pessoas, os gostos separam as pessoas, a religião muitas vezes separa as pessoas, causam até guerras dependendo do lugar em que nós observemos no mundo, quantas guerras em nome da religião, quando em verdade deveríamos nos preocupar com o processo de unificação, que superasse os rótulos, que superasse as nomenclaturas e caminhássemos para a unidade, que é uma das propostas da doutrina espírita, segundo Allan Kardec, caminhar cada vez mais na direção de uma unificação, na direção de uma unidade das crenças, porque essa unidade é que promoverá verdadeiramente a paz. Por que que nós vamos nos separar de outrem simplesmente porque ele pensa diferente de nós? Quantas vezes que temos certos preconceitos enrustidos e não nos damos conta e acabamos por fazer com que aquilo venha a ser um instrumento de separação, exemplo também do egoísmo que ainda prevalece em todos nós, uns mais, outros menos, mas todos nós de alguma forma. Eu conversava recentemente com um conhecido e ele pertence a uma outra denominação religiosa e então conversávamos a respeito do céu e inferno e o espiritismo naturalmente não aceita a ideia do inferno, como nós sabemos, porque o inferno simboliza o sofrimento eterno e o Deus naturalmente não nos dá sofrimentos eternos. Temos sofrimentos temporários para o aprendizado, mas jamais o sofrimento eterno. E a palavra inferno, quando foi utilizada por Jesus, foi utilizada no sentido de sofrimento. A ideia de sofrimento eterno foi cunhada posteriormente na Idade Média, mas quando Jesus utiliza o termo inferno, é para simbolizar sofrimento, que inclusive já tinha sua origem no latim infernum, que denominava exatamente dores e sofrimentos. Jesus a utilizou para demonstrar o sofrimento que cada um passará quando faz o mal, que será a consequência das suas ações, mas jamais um sofrimento eterno. Eu conversava então com um conhecido que crê na ideia do inferno e naturalmente o sofrimento eterno que vem junto com ele é indissociável. E então, conversando e ideologicamente, óbvio, temos algumas ideias diferentes, mas nos damos bem como amigos, como tem que ser. E então eu perguntei para ele, ele falou que todos aqueles que não pensavam de determinada forma, e então elencou a maneira que ele achava correto de pensar, estavam no inferno. E eu falei, mas você não acha que isso é muito separativista, muito isolacionista, porque nós temos que nos unir pela caridade, pela crença em Deus, e não acreditar que os meus são salvos, os seus são salvos, os outros estão perdidos, simplesmente porque pensam diferente de nós. E ele teimou dizendo que não, que naturalmente aqueles que não tinham a crença daquela forma estavam perdidos. E eu falei, o que é estar perdido? Ele falou, vai sofrer. Eu falei, mas sofrer onde? No inferno. E eu falei, para sempre? Ele disse, para sempre. E aí ficamos conversando sobre o inferno e tal. E ele falou, mas
independente do comportamento da pessoa, ela então vai para o inferno. E eu falei, mas até os que são bons, ele falou até os que são bons, se não tiverem esse tipo de crença aqui, e delimitou lá, vai para o inferno. Eu falei, mas e pessoas como Madre Teresa de Calcutá, como Chico Xavier, enfim, onde é que eles estão? Ele falou, no inferno. Eu falei, então eu quero ir para o inferno. Porque se no inferno está Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, para que vai existir céu? Não precisa. Aliás, quem está no céu nem deve ser tão bom assim, porque se os bons estão lá embaixo, eu prefiro ficar por ali. Aí eu falei, poxa, obrigado, a gente é amigo, mas pelo visto, então você quer que o amigo aqui também vá para o inferno. Ele falou, não, você é diferente. Eu falei, diferente por quê? Não, porque você eu conheço. Ué, mas tem que ser conhecido teu? Então não sobra mais ninguém, talvez só a sua família e mais uma meia dúzia. Pois é. Aí ele falou, não, você é diferente, porque eu te conheço e tal, você não sei o quê. Eu falei, tudo bem, mas não é só porque a gente se conhece, alguma coisa está errada. E aí conversamos, eu lhe falei da necessidade de superarmos isso, essas diferenças. E não é só por ser um companheiro de outra crença, não, até mesmo do nosso lado. Quantos irmãos espíritas, porque é o lado humano, quantas vezes cultivo sem se darem conta. Sem se darem conta, outro dia eu estava numa casa espírita, fui fazer uma palestra num centro, e eu estava admirando. Na instituição havia uma foto de Madre Teresa de Calcutá e algumas frases dela. Madre Teresa foi um exemplo sublime de bondade, de caridade, ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e eu fiquei olhando, e eu admiro muito a vida dela, já li algumas biografias, e fiquei olhando então a foto e os dizeres. E aí um rapaz passou por mim e falou, o que você achou dessa foto? Um rapaz que frequenta a casa. E eu falei, muito bonita, um ensinamento brilhante, é isso mesmo que nós temos que incentivar. Ele falou, pois eu acho errado. Eu falei, mas o que você... Quando a gente pensa, já ouviu de tudo, né? Você não ouviu nada. Eu falei, mas você acha errado o quê? Colocar foto de Madre Teresa de Calcutá num centro espírita. Eu falei, qual é o problema? Ele falou, porque isso aqui é um centro espírita, não é uma igreja católica. Ela foi católica, então que seja venerada nas igrejas católicas. Na centro espírita, que seja a imagem de Chico Xavier e de outros tais e tal. Eu falei, e se alguma igreja fizesse uma homenagem a Chico Xavier, você ia achar errado? Aí ele ficou me olhando. Eu falei, vamos supor que você fosse uma igreja e o padre falasse bem de Chico Xavier, você ia discordar dele. Imagina, o padre elogiou o Chico, você ia levantar a mão para discordar. Ele falou, não, eu não ia discordar. Mas se você acabou de falar que está errado, como é que você não ia discordar? Aí eu notei que ele ficou olhando e conversamos um pouco sobre isso. Sobre essa necessidade de eliminarmos. Claro que existem diferenças entre as religiões, existem, obviamente, mas que possamos nos unir nos princípios, esses princípios morais, de caridade, de fraternidade, isso é que vai caracterizar essa humanidade do mundo de regeneração. E é tão bonito quando vemos esse espírito de confraternização, quando vemos hoje personalidades como o Papa Francisco, realizando um trabalho monumental, e outros mais de todas as religiões espalhados pelo mundo, realizando trabalhos maravilhosos, demonstrando essa excelência de que o espírito de caridade é que deve prevalecer acima das nomenclaturas. Podemos conversar sobre as diferenças religiosas? Podemos. Algumas religiões têm certos rituais, o espiritismo já não tem rituais, já não tem certos cultos, são diferenças que vale a pena debater a nível ideológico, mas não que venha nos separar, não que venha a nos fazer ver como pessoas diferentes, promover discórdias, pelo contrário, promover união. Isso é que os espíritos querem de cada um de nós. E é tão bonito quando vemos isso. Nunca me esqueço, certa vez, quando eu fui participar de um seminário na UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E faz muito tempo, eu tinha meus 19 anos, quer dizer, não faz tanto tempo assim também. Saiu sem querer. Não faz tanto tempo assim, mas eu tinha uns 19 anos mais ou menos. E eu fui participar do seminário lá, e eu estava no trem, e eu estava sentado no trem e tal, e lendo uma revista espírita. Eu sempre ando com uma revista, um livro, alguma coisa. Uma revista, aí fiquei com a revista aberta, lendo assim a revista, uma revista espírita e tal. E notei que do meu lado tinha dois rapazes que estavam conversando sobre religião. Aí eu, como naturalmente gosto muito dessa questão religiosa, então antenei meu ouvido, não que eu fosse curioso, claro que não, mas só como uma forma de tentar saber o que estava acontecendo. Aí eu então estava lendo, mas ligado lá, e eles conversando, até que em determinado momento eu percebi que eles eram budistas.
Eu já tive a oportunidade de ler sobre o budismo, algumas coisas, é uma religião belíssima. E então, aí fiquei, e achei muito interessante os conceitos, muito próximos da doutrina espírita, inclusive falando de caridade, falando de perdão. E não sei porquê, mas me deu uma vontade de entrar na conversa. Aí eu cheguei um pouco mais para o lado, mais para perto, eles ali conversando, e eu com a revista na mão. E notei que eles estavam com um jornal que falava alguma coisa sobre o budismo. E então eu dei uma olhada, ele estava lendo, segurando mais ou menos igual a mim. E eu dei uma olhadinha assim, para poder ver, mais ou menos, tentar ler o que ele estava lendo. E aí, quando eu olhei para lá para ver o que ele estava lendo, eu notei que ele estava olhando para a revista que eu estava lendo. Aí o que eu fiz? Eu dei uma viradinha assim para facilitar a leitura dele. A gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Eu virei um pouquinho assim a revista para facilitar a leitura dele. E eu notei, não sei se foi impressão minha, que ele também virou um pouco para cá. Ficamos dois assim, lendo. Eu falei, bom, estamos chegando lá. Daqui a pouco surge um assunto. Aí alguém tinha que puxar uma conversa. Aí eu puxei. Aí eu puxei a conversa, aí eu falei, você é budista? Desculpa perguntar, sou sim e tal. Aí começamos a conversar, aí conversamos. Tinha mais uns 2 ou 3 com ele, eles estavam indo para um evento também da religião deles. Eu achei muito bacana, porque não é muito comum nós vermos instituições budistas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro em especial. E falaram da instituição que eles frequentam, que ficava na Zona Oeste, não me lembro agora do bairro. E aí falamos, ele falou dos trabalhos que eles realizam, perguntou, conversamos, lhes falei também da doutrina espírita, e ele perguntou sobre as atividades do centro, eu expliquei, e ele falou, o que você faz, você, por exemplo, o que você faz lá? E éramos mais ou menos da mesma idade, 19, 20 anos, ele falou, o que você faz lá? Eu falei, eu ajudo na evangelização, naquela época eu ajudava aqui na evangelização, atividades variadas, palestras, por exemplo. Ele disse, você faz palestra? Eu falei, faço. Aí ele falou um negócio que me chateou de verdade. Ele falou assim, você faz palestra? Eu falei, faço. Aí ele, bem que eu percebi que você fala bastante. Olha que mentira, não é? É absurdo. As pessoas falam cada coisa. Ele falou exatamente essa frase, bem que eu percebi que você fala bastante. Eu falei, é verdade, também acho. Aí continuamos conversando, e aí ele falou como que ele se encantou pelo budismo. E exatamente por conta desse espírito de caridade que os ensinamentos de Buda lhes trouxeram, ensinando a superar o sofrimento, ensinando a superar as dores, ensinando a superar o egoísmo. E então achei tão belo, porque é exatamente esse espírito que nós temos que ter, a superação do egoísmo através da prática da caridade, através dessa identificação com a nossa realidade espiritual. É isso que vai nos fazer pessoas melhores, e é isso que vai fazer com que nós mudemos o quadro de dificuldades que a humanidade atravessa hoje. É lamentável observarmos as dores que o mundo atravessa. A cada 40 segundos, uma pessoa tenta suicídio no mundo, e a cada 4 segundos, uma consegue. E isso tem um impacto, não é só naquele que se submeteu ao ato, mas em toda a família e todos aqueles que estão à sua volta. Como fica um pai, uma mãe, um irmão, sabendo que seu irmão se matou? Como fica? Quantos transtornos, quantos problemas depressivos, quantos conflitos emocionais que se derivam muitas vezes por uma vida inteira depois de um comportamento dessa natureza. 50 milhões de mulheres praticam aborto por ano no mundo e 850 mil no Brasil por ano. Qual é a razão? Se a gravidez é exatamente essa bênção de receber um filho em casa, a criança transforma para melhor um lar. O aborto, infelizmente, tão grande, é culpa dessas mulheres que abortam? Evidente que não é só delas. Delas também, quando concordam e querem, se submetem, mas quantos e todo um contexto que colabora para que isso aconteça. As dificuldades econômicas e sociais, aqueles que incentivam a irresponsabilidade dos parceiros que não honram com os seus compromissos, todos somos responsáveis. Não é responsabilidade de um ou de outro, todos nós, os pais que não educam direito os seus filhos, professores que não dão a devida atenção nos seus trabalhos, políticos que não honram os seus compromissos e se corrompem, no mundo inteiro, não apenas no Brasil. E tudo isso é fruto de quê? Senão do egoísmo humano que pensa em si e não pensa no próximo. Pensa em si mesmo, não pensa naqueles que estão à sua volta. Por mais difíceis sejam as dores que estejamos atravessando, não estamos minimizando a dificuldade. Sabemos da dificuldade. Uma pessoa que se mata, ela está passando por sérias dificuldades. Ninguém se mata brincando. Mas acontece que a pessoa que tira a própria vida, ela lucidamente, ela não quer tirar da própria vida, ela quer matar o seu problema.
E para tentar matar o seu problema, ela então acha que tirando a vida é a solução. E não é, ela piora o problema. Então o egoísmo está aí. Não estamos menosprezando a dor. Todos sofrem, as dificuldades existem. Mas busquemos ajuda nas nossas dificuldades. A pessoa que suicida ou que aborta pode superar a dificuldade buscando ajuda, buscando auxílio, buscando se libertar do problema, porque essa fase difícil vai passar, todas as dores passam. Não há dor que exista para sempre, todas as dificuldades passam. Todos nós que estamos aqui já vivenciamos inúmeras dificuldades. E quanto mais idade, mais vivida a pessoa, mais dificuldades experimentou. Muitas delas parecia até que não tinha solução, e todas se solucionaram e chegamos até aqui. Quando confiamos em Deus e buscamos ajuda com os amigos, encontramos a solução para os nossos problemas e as provas passam, porque Deus nunca dá um fardo mais pesado do que o ser humano possa carregar. Deus nunca dá uma dor mais difícil do que a gente possa suportar. Então defender a vida é nosso dever, dizer não ao aborto, dizer não ao suicídio, dizer não à pena de morte, dizer não à eutanásia. Mas não basta apenas dizer o não, é necessário ajudar, é necessário apoiar, é necessário evitar o problema, prevenir através de bons exemplos, de bons conselhos, de bons esclarecimentos, para que o nosso mundo possa se corrigir desses problemas que hoje atravessam, todos eles frutos, pelo menos na sua matriz, no egoísmo que assola a humanidade. Corrigir isso, então, é nosso dever. Está presente na vida de todos nós, de alguma forma, e as pessoas passaram a viver com medo. A sociedade passou a viver com medo de tudo, de todos, de qualquer coisa, e perdeu-se, pelo menos em grande parte, essa alegria de viver, esse prazer espontâneo que se tinha no passado e que hoje, infelizmente, foi substituído pelos medos, pela preocupação, pela correria do dia a dia. Eu li uma pesquisa recente que uma universidade americana fez, analisando os medos do ser humano, e constatou, analisando a vida de muitas pessoas, entrevistando muitas pessoas, constatou que 90% dos medos que o ser humano possui do futuro não se concretizarão. E os outros 10% que sobra acontecerão de forma diferente do que o ser humano pensa. Ou seja, nada do que a gente teme vai acontecer. E o ser humano tem medo de viver. Tem medo de viver, isso falta de fé, falta de compreensão, o que em parte é compreensível pelos problemas sociais, mas que não seja algo que tome conta e venha sufocar a nossa alegria, a nossa espontaneidade, esse prazer de estar vivo, de estar bem, de estar feliz, colocando as coisas espirituais acima das coisas materiais. Esse é o dever de todos nós cristãos, nos identificando com aquilo que é belo, com aquilo que é nobre, com aquilo que é certo, para que o bem prevaleça, para que as coisas boas sejam comuns, não sejam coisas estranhas, não sejam coisas que fujam à normalidade. Muitas vezes um ato de caridade se torna algo diferente. As pessoas até parabenizam quando o outro faz o bem, como se fosse uma coisa extra, quando em verdade deveria ser no nosso dia a dia constante, deveriam ser as nossas ações, e como isso infelizmente não é, o medo acaba tomando conta da sociedade. As dificuldades, as dores, o pessimismo, o desamor, o pensar apenas em si, quando deveríamos pensar e trabalhar pelo coletivo. Superar isso, então, é dever de todos nós. Muitas vezes, quando caminhamos pela rua, notamos como que as pessoas estão estressadas, nervosas, preocupadas, correndo atrás, muitas vezes, de nada. De absolutamente nada, sai correndo de um lugar para o outro para fazer as mesmas coisas que faz todos os dias, para chegar em casa e ver a mesma novela, que é tudo igual, para comer as mesmas coisas que come todo dia, perdendo a oportunidade de vivenciar momentos simples, preciosos. Outro dia eu estava caminhando pela rua e uma senhora deixou cair uma caneta. E eu notei, porque eu estava caminhando atrás dela, eu então peguei a caneta e fui para entregar. E aí eu me aproximei, fui caminhando rápido, e ela deu uma olhadinha para trás, mas ao invés de ela parar, ela apertou o passo também. Aí eu falei, senhora, falei um pouco mais, ela não ouviu, ou não quis olhar. Né? Quando eu falei, senhora, ela não quis olhar. Quando eu falei, senhora, a caneta, aí ela sentiu falta da caneta, aí olhou, pegou a caneta e agradeceu. Ela falou, meu filho, desculpa, eu pensei que fosse um ladrão. Eu falei, até eu dou lugar de ladrão agora? Só que faltava. Ela falou, você sabe como é essa sociedade que a gente está vivendo e tal.
Não tiro a razão dela totalmente, porque há tantas dificuldades que muitas vezes temos medos, temos preocupações, é natural, mas que isso não sufoque a nossa alegria de viver, a nossa vontade de servir, a estar presente nessa grande aventura que é fazer o bem, estar vivo, cuidar da família, cuidar da saúde, trabalhar pela religião, trabalhar na nossa profissão, não trabalhar profissionalmente apenas por obrigação, da pessoa que faz aquilo simplesmente porque está precisando de dinheiro, mas trabalhar pelo prazer de ser útil, de construir o bem da sociedade, de saber que está construindo coisas boas. O professor Roberto Chiniachi, que conta, um dos maiores psiquiatras da atualidade, conta que certa vez ele estava assistindo, e ele pega muito esses exemplos, que ele trabalha muito com motivação. Ele estava assistindo a construção de uma igreja, há vários anos, uma catedral muito grande, e viu algumas pessoas trabalhando, mas reclamadoras, pessimistas, mal-humoradas, e outros estavam felizes. Ele então, quando passa, um grupo estava carregando pedras pesadas, ele então chegou para um desses e falou: o que você está fazendo? E o rapaz disse: estou carregando essas pedras pesadas, não sei para que existe isso. E então saiu andando. E logo depois veio um que estava sorridente, carregando uma pedra igual, semelhante. Ele chegou para o rapaz e falou, fez a mesma pergunta: o que você está fazendo? E o rapaz disse: estou construindo uma catedral. E ele disse: esse é o idealista. Os atos são os mesmos, os dois estão carregando uma pedra, mas um está apenas carregando uma pedra e reclamando, o outro está construindo uma catedral, o que é muito mais importante. Não é apenas o carregar uma pedra. Quando nós fazemos alguma coisa, não é apenas aquilo ali que está sendo feito, é a humanidade que está sendo erguida, é o novo mundo que está sendo construído. Quando nós fazemos o bem, não é uma ação pura e simples, é a transformação da humanidade que está a pleno vapor, pedindo a nossa colaboração, para que nós sejamos os novos cristãos, como aqueles do passado, sejamos os cristãos do presente, com a luta, com a coragem, os novos Chico Xavier, as novas Madre Teresa, esses novos heróis, agora que somos de alguma forma todos nós, porque todos fomos convidados para o divino concerto, para o divino banquete da nova era, e essa era nova que aguarda a todos nós, pede exatamente essa colaboração, e a doutrina espírita, ela é tão brilhante, que nos traz essa visão tão ampla, tão completa e tão perfeita do que é a vida, dos seus reais objetivos, do sentido de estarmos na Terra. E esse sentido, esses objetivos reais nos iluminam, nos ensinam de forma tão esplêndida, que nos fazem ser verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, porque ser espírita e ser cristão é a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, independente da religião a que pertençam. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que faz com que esse sentimento esteja cada vez mais presente em nossas almas, transformando a humanidade para melhor. E quando esse espírito de espiritismo, de cristandade, porque o espiritismo nada mais é do que o cristianismo revivido, redivivo agora em plena modernidade. Quanto mais esse espírito estiver presente dentro de nós, maior será a nossa alegria de viver e o nosso prazer de servir. E mais rapidamente a humanidade encontrará um futuro melhor, a construção de um mundo melhor, espalhando a paz. Eliminaremos o egoísmo da terra e com a eliminação dele, todos os outros males baterão em retirada e o bem prevalecerá. Para que possamos dizer, como os cristãos do passado: glória a Deus nas alturas, boa vontade para com os homens e paz na terra. Ave Cristo, aqueles que te amam, te homenageiam e te saúdam, Senhor, no limiar da nossa imortalidade. Muito obrigado pela atenção de todos, pelo carinho, e que essa presença de Jesus esteja cada vez mais em nossos corações. Muito obrigado a todos e muita paz.